Fala turma, beleza? Estou aqui com um assunto bem bacana que é a geometria molecular, um assunto muito importante, porque a partir da geometria molecular a gente consegue determinar a polaridade das moléculas e aí com a polaridade determinamos as forças intermoleculares, né? Van der Waals, de polo, ligação de hidrogênio. Então a geometria molecular a gente tem que pegar bem legalzinho ali. Do que depende a geometria molecular? Né? Depende da teoria VSEPR, que é a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. A geometria molecular é a forma das moléculas, como que aqueles átomos estão ali distribuídos no espaço, qual que é o posicionamento deles dentro da molécula, beleza? Isso vai depender da nossa teoria VSEPR. Essa teoria VSEPR, ela é aplicada no átomo central, beleza? O átomo central, que é o cara que faz maior número de ligações, que é o cara que está no meio daquela molécula, é quem vai determinar a posição dos demais átomos ao redor dele. Primeiro caso, quando você tem dois átomos apenas. Se você tem uma molécula com apenas dois átomos, não existe átomo central, né? Então as bolinhas aqui estão representando os átomos. Dois átomos não existe o central, é um do lado do outro. A única geometria possível é a geometria linear. Então, para dois átomos, a geometria linear é a única possível. Um átomo ligado do ladinho do outro. Exemplos: H2, são só dois átomos de hidrogênio. O2, dois átomos de oxigênio. HCl, um H e um Cl. São dois átomos apenas, temos a geometria linear. Show? Quando você tem três átomos, você tem que fazer uma pergunta para essa molécula. Então, você olhou uma molécula com três átomos. Show? Montou a estrutura deles lá. Ligou os átomozinhos um no outro. Você faz a pergunta: existem elétron livre no átomo central? Existem elétrons livres no átomo central? Você faz essa pergunta. Aí vem as respostas. Se não tiver elétron livre no átomo central, a geometria é a linear. Como que a gente representa? Um átomozinho ligado do lado do outro. Exemplo, e principal representante desse tipo de molécula, CO2. Seria o carbono ao meio e os oxigênios do seu ladinho. Show? Elétrons livres no átomo central? Se a resposta for sim, geometria angular. Vamos formar um ângulozinho aí com esses elementos. Como que a gente representa a geometria angular? Átomozinho central e os demais átomos ligados nesse átomo central. Reparem aqui, essas bolinhas são os elétrons que não foram compartilhados. Os elétrons que não se ligaram com ninguém, beleza? Isso forma um ângulo entre os átomos ligantes. E esse ângulo depende da quantidade de elétrons livres que sobra ali naquele átomo central. Principal representante da geometria angular, H2O, né? 2 hidrogênios e um oxigênio, 3 átomos na molécula, geometria angular, se sobrar elétrons não compartilhados, ou seja, elétrons livres, temos a geometria angular para essa molécula. Show? 4 átomos na molécula. O que nós temos com 4 átomos na molécula? A mesma perguntinha. Tem elétron livre no átomo central? Se não tiver, geometria trigonal plana, também chamada de trigonal planar ou simplesmente planar. Beleza? Como que é o formato disso? Átomo central e os demais ligados nesse átomo central aí. Principal representante, né, os principais, CH2O, que é o formol ou metanal, né? E o BH3, que é outra substância bastante importante, que apresenta 4 átomos e geometria trigonal plana. Se existe elétron livre no átomo central, resposta sim. Qual que é a geometria molecular? Piramidal. Qual que é o formato? Átomo central, os demais átomos ligados nesse formatinho no átomo central. Reparem que sobrou elétron não ligante, elétron livre nesse átomo central, geometria piramidal. Principal representante, NH3, que é a nossa amônia. A amônia aparece bastante nos exercícios aí também, beleza? Tem os 5 átomos na molécula, a geometria que nós vamos ter é a geometria tetraédrica. Que é como que a gente representa? De uma forma mais simplificada, né? 1, 2, 3, 4, 5 átomos na molécula, ou de uma forma trigonal, aí, de uma forma em 3 dimensões, né? 3 dimensões aqui no átomo central, 1, 2, 3, 4, principal representante CH4. Beleza? Então, olha só, os principais representantes aí, ó. 2 átomos, qualquer molécula com 2 átomos é linear.
Para 3 átomos, se for linear, CO2 é o mais importante, angular, H2O é o mais importante, beleza? Para 4 átomos, se você não tem elétron livre, principal representante BH3. Se apresenta elétron livre, principal representante NH3, que é amônia. Para 5 átomos, principal representante da geometria tetraédrica é o CH4. Pegaram a situação? Beleza? Olha um exercício para a gente determinar a geometria molecular de duas substâncias diferentes aí. Olha só, H2S, H2S. Temos 3 átomos nessa molécula. Show? Como nós temos uma molécula com 3 átomos, temos duas geometrias possíveis. Quais seriam as duas geometrias? Linear, se no átomo central não tiver elétron livre, e angular, se sobrar elétron livre no átomo central, ou seja, elétron que não fez ligação, se sobrou, nós temos geometria angular. Aqui nós temos uma molécula com 4 átomos, que é um P e 3 Fs, molécula tetratômica aqui. Show de bola? Quais são as geometrias possíveis para uma molécula com 4 átomos? Trigonal plana ou piramidal. Trigonal plana, se no átomo central não sobra elétron livre, ou seja, todos os elétrons da camada de valência se ligaram, e vai ser piramidal se no átomo central sobrar elétron livre, ou seja, tiver elétron que não fez ligação. Show? Vamos lá? Seguinte, primeira coisa, distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica do hidrogênio. Quando você faz a distribuição eletrônica do hidrogênio, ele tem um elétron na última camada, um elétron na camada de valência dele. Para o enxofre, faz a distribuição eletrônica do enxofre, ele tem 6 elétrons na sua camada de valência, beleza? Muito bom. E o outro hidrogêniozinho, normal, nós sabemos que ele tem apenas um elétron na sua camada de valência. O que esses caras fazem? Se ligam. Olha só, hidrogênio tinha 1, ganha 1, ou seja, faz uma ligação. O enxofre tinha 6 na última camada, faz 2 ligações, ficou com 8. Muito bom. Olha o átomo central. O que aconteceu com ele? Sobrou elétrons livres, elétrons que não se ligaram com ninguém. Então, para uma molécula que apresenta 3 átomos e o átomo central possui elétrons livres, a geometria é a angular. Então, você vai ter o enxofrezinho ao centro, ligado aos átomozinhos de hidrogênio, aqui os eletronzinhos livres, bonitinho. Então a geometria que nós temos é a geometria angular para esse cara. Show? Aqui ó, PF3, o que acontece no PF3? Fazendo a distribuição do nosso amigo fósforo, teremos 5 elétrons na sua camada de valência, ó, 5 eletronzinhos na camada de valência do nosso amigo fósforo. Para o flúor, teremos 7 eletronzinhos na camada de valência. São 3 flúor, certo? Então você vai lá, põe mais um flúor aqui, com seus eletronzinhos, lindo, e mais um flúorzinho aqui, com seus 7 eletronzinhos. Tranquilo? Beleza. O que a gente faz? Fósforo tem 5, precisa de 3, ou seja, ele precisa fazer 3 tracinhos. O flúor tem 7, cada flúor então precisa de apenas um tracinho, que significa que ele vai ganhar um elétron. Então temos aqui ó, uma ligação do flúor, o flúor tinha 7, virou 1, ficou com 8. O flúor tinha 7, fez uma ligação, um tracinho, ficou com 8. Flúor 7, fez um tracinho, ficou com 8. O nosso fósforo tinha 5, fez 3 tracinhos, consequentemente ele ficou com 8 elétrons na sua camada de valência. Esse cara aí agora está semelhante a um gás nobre. Beleza? Olhamos o átomo central. O átomo central sobrou elétron na camada de valência? Sobrou. Qual que é a geometria que nós vamos ter aqui então? Vamos lembrar, moléculas com 4 átomos. E o átomo central sobrou elétron livre, ou seja, elétron que não fez ligação, a geometria é a piramidal. Temos então fósforozinho, flúor para cá, flúor para cá, flúor para cá, parzinho de elétrons que sobrou,
geometria piramidal. Essa é a geometria para a nossa molécula de PF3. Pegaram a situação? Beleza? Então vimos a parte teórica e aplicamos em algumas moléculas aí para a gente conseguir assimilar esse conteúdo. Show de bola? Fica ligado aí que vem bastante coisa importante para nós.